Bom dia. Tá? Um final de semana abençoado para a gente. Que Deus abençoe cada momento nosso de conhecimento, saber. Tá bom? A aula de hoje, como é uma aula mais extensa, é dividida em duas partes. Então, quando der 10 horas, a gente dá um intervalo de 5 a 10 minutos e volta para continuar a segunda parte. O assunto de hoje é continuação do material, então é números decimais. E a gente vai tentar fazer todo esse assunto e chegando aos exercícios, tá? Então, o que seriam números decimais? Vou compartilhar a tela. Os números decimais, eles seriam números escritos na forma mais ou menos P 10 elevado a Q em PQ pertencentes inteiros, PQ maior ou igual a zero. Tá? Então, todo número nessa forma, eles são Então, por exemplo, será que o número, como ele dá lá, não, será que o número 1205 ele pode ser escrito dessa forma aqui, hein? Será que eu posso escrever o número 1205 nesse formato aí, P sobre 10 elevado a Q? Bora ver. O P seria o 1205, mas para não alterar, isso aqui teria que ser 1, né? Então é 10 elevado a zero. Porque o 10 elevado a zero ele é igual a 1. Então, quando eu divido qualquer número por 1, dá o próprio número. Então, tá aqui, eu consegui escrever ele na forma que ele exige aqui, ó. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Um outro exemplo. Um outro exemplo. Tivemos 6,25. Eu vou escrever dessa forma. Então, eu boto 625 dividido por 100, porque eu tenho duas casas depois da vírgula. Isso aqui é 625 dividido por 10 ao quadrado. Então, está aqui. Consegui também escrever na forma que ele diz que, escrevendo assim, é o número decimal. Tá? Vai ser o seguinte, todo número decimal, ele são, né? Porque número decimal é uma fração, onde o denominador ele é uma base 10. O que seria a base 10?
um 10 elevado a 0, um 10 elevado a 1, um 10 elevado a 2, e assim vai. Tá? Então, eu posso dizer que todo número decimal ele é racional. Tá certo? Porque ele pode ser escrito na forma de fração. Alguma dúvida? Aí ele dá lá alguns exemplos, né? Mas, digamos que eu tenho aqui o número. Eu tenho aqui o número 0,00349. 349 dividido por 10, tá? Aí eu confiro 1, 2, 3, 4, 5, 6. A menos 6. Por quê? Menos 6 não, a 6, né? A 6. Tá? Nunca pode ser um número menor que 0. A 6. Então, novamente, eu consegui escrever o número nesse formato aqui. Alguma dúvida? Hein? Todo mundo Ei, entendendo? professora, Oi? esse 625 por 100 deu 100 porque a senhora andou com a vírgula? É conforme andar Duas com a vírgula? casas. Isso. Duas casas. Aí aqui eu tenho, no 349, eu tenho 6 casas. Entendeu? Ah, então elevado a 6. A 6. A 6. Vou botar um outro Ah, exemplo. tá. E quando não aparece a vírgula? Foi o exemplo lá do início. Onde eu tenho menos 177. Sobre 10 elevado a 0, por quê? Cai na situação, né? 10 elevado a 0 dá 1, qualquer número dividido para 1 dá o próprio número. Então tá aqui, consegui também escrever na forma exigida lá em cima. Tá? Ele diz assim, isso que a gente fez já foi escrever ele numa fração decimal. Tá? Fração decimal. Fração decimal. Todas essas frações que o denominador, tu tens aqui o numerador e o denominador é o número na base 10. Entendeu? Com Q maior que 0. E Q pertencente, que é maior que... Eu vou colocar assim. Na base 10. Tá? Então, ele pode ser um número na potência de 10, tá? Onde Q pertence aos naturais. Aqui Q pertence aos naturais. Então, eu posso ter
10 elevado a 0, que dá 1, já é uma base 10. 10 elevado a 2, 10 elevado a 1. Então, tudo isso são números, frações decimais. Tá? Ele diz lá no material, denomina-se fração decimal toda fração em que o denominador é uma potência de 10. Tá? Fração decimal. E número decimal, vou botar um exemplo, né? A gente já viu lá em cima, mas vou tornar a colocar. Exemplos. Digamos, 2 sobre 10, 56 sobre 100, 17, ele é porque isso aqui é 17 sobre 10 elevado a 0, tá? 1250, isso aqui, sobre terceira, né? Tudo isso aqui são exemplos. Alguma dúvida? Número decimal. Número decimal. Que seria um número decimal, tá? Bom dia, Ellen. Número decimal. Já vimos lá em cima, né? Mas bota na ordem. Sabe-se que cada algarismo que compõe um número ocupa uma posição. Número decimal é todo número que pode ser escrito daquela forma, P sobre 10 elevado a Q. E todo número decimal, os algarismos, eles ocupam posições. Então, quando ele ocupar essa posição, ela vai ter valor diferente se eu um número e colocar em outro lugar, outro algarismo, né? Se eu ficar deslocando ele nas casas decimais. Então, o número decimal, ele é um número, ele é interessa o valor dele na posição, então ele é considerado, ele está dentro dos sistemas onde eles são posicionais, tá? Cláudio, o que seria isso? É eu pegar valores, digamos, 55. O primeiro 5 é a unidade, então ele equivale a 5. E o segundo 5, ele é dezena, então ele é 10 vezes maior. Então ele é 10 vezes maior, seria multiplicado por 10. Então ele equivale, pela posição dele, a 50. Tá? Então é um sistema, o sistema de numeração decimal, ele é posicional. Tá? Eu vou pegar como exemplo o que ele colocou aqui, 689. 4.689, o número decimal. O 4, o 9, ele equivale à unidade, dezena,
o 6, a centena, e o 4, a unidade de milhar. Então, unidade, dezena, centena. O próximo que se tivesse, ele teria dezena de milhar, centena de milhar, entendeu? Aí termina. São 3 para depois passar para unidade de milhões, dezena de milhões, centena de milhões. Então, isso aí é o que mostra o sistema de numeração decimal. Tá? O sistema de numeração decimal. O material de vocês, o material lá, ele dá só para esses 4 números. Aí diz que os algarismos é deslocado em ordem da direita para a esquerda, né? Ele não mostra a extensão maior, mas eu vou colocar aqui dentro desse material aqui, tá? Ele sempre vai conferir o primeiro da direita em diante, tá? Então, eu tenho aqui a parte simples, essas 3 primeiras, um número ele é formado assim, ó, de 3 em 3 partes. Se eu tiver um exemplo aqui, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É um número qualquer que eu coloquei aqui. Quem sabe que número é esse aqui? Qual seria a leitura dele? Hein? Qual seria a leitura desse número? Eu coloquei aí qualquer número, não é porque a sequência, 1, 2, 3, 4, 5, não, eu quis colocar um número para fazer a leitura dele. Quem saberia ler esse número aí? 1.234.567.890. 1 milhão? Bilhão. Bilhão. Então, eu tenho aqui, nesse exemplo aqui, eu tenho 4 classes. Tá? 4 classes. Deixa eu buscar o material que eu estou procurando aqui para mostrar para vocês ele. Sistema de numeração. Aqui. Aqui. O sistema de numeração que a gente usa é esse aqui. Ó. Não está no material de vocês, mas está no que eu estou explicando aqui. Eu estou trabalhando com 4 classes aqui. Porque de 3 em 3, eu tenho as 3 primeiras ordens. Tá? Eu tenho as 3 primeiras ordens, unidade, dezena, centena. Então, eu acabei de ter, nessa primeira parte aqui, as unidades da classe, as ordens da classe simples. Aí depois vem unidade, dezena, centena, de milhar. Então, eu tenho aqui a classe de milhar. Unidade, dezena e centena de milhões. Aqui é a classe de milhões. E unidade, dezena e centena, só que não vai existir a dezena e centena aqui, mas essa classe aqui, ela começou, é a classe de bilhões.
Então, eu tenho 1.234.567.890. Tá? Então, de 3 em 3 ordens, eu crio uma classe. A leitura desse aqui ficaria em 4.689. Isso aí, gente, cai no Enem. E o aluno não sabe, porque é do fundamental. Entendeu? E cai, que ele muda a ordem, pede qual seria o número, entendeu? Então, isso é um número decimal. Isso aqui é o sistema de numeração decimal. Aqui seria o sistema de numeração decimal. Porque eu tenho que saber fazer essa leitura, né? Eu tenho que saber ler. Então, no sistema de numeração decimal, é interessante porque eu tenho que saber a ordem que eles estão. Tá? Quando eu digo que aqui ele é posicional, é porque eu tenho aqui 9 unidades, então ele equivale a 9. O 8, como ele é dezena, ele equivale a 80. O 6, 600. E o 4, 1.000. Quando a gente faz a leitura, reparem que a leitura é 4.600, quer dizer, eu já mostro o valor, né? O valor dele relativo àquela posição que ele ocupa, por isso tem valor relativo e valor absoluto. 4.689. Tá? Então, por isso, na leitura, ele já mostra o valor que ele tem relativo à posição que ele ocupa. Alguma dúvida? Aí ele coloca aqui, para representar os números racionais, de outro modo, vamos apresentar os números decimais. Né? Ele fica dizendo como é feito, né, a representação. E aí eu tenho aqui a leitura dos números quando ele leva a vírgula. Né? Então, digamos que eu tenha, ele dá como, vou colocar assim, como leitura dos números decimais. Dos números decimais. Ah, esse que eu fiz aqui é decimal? É. Mas o que a gente pega mais em relação à leitura são esses aqui com vírgula. Então, isso aqui seria 8 sobre 10. Então, a leitura seria 8 décimos. Tá? Aí, se eu tivesse 0,18, 18 centésimo, porque é a mesma coisa de 8, vou colocar aqui. 0,18. Isso aqui seria 18 sobre 100. Então, seria 18 centésimos. Tá?
18 centésimos. Digamos que eu tenha 5,8. Isso aqui é 58 sobre 10. A leitura disso, reparem que ele tem uma parte que é inteira, né? Isso aqui é como se fosse 5, 8 décimos. Então, a leitura seria 5 inteiros e 8 décimos. Tá? 5 inteiros e 8 décimos. Alguma dúvida? Esse assunto está na apostila? Tá. A gente está seguindo todo o material lá daquele material que tem, olha, o CEDERJ, que é do Rio. É o material que tinha frações e a gente está seguindo adiante, tá? Essa transformação de número decimal para fração decimal e vice-versa, né? Bora ver aqui. Foi o que eu fiz já aqui, mas de fração decimal para número decimal e vice-versa, né? Eu posso fazer o contrário. Eu estou seguindo o roteiro que ele está colocando lá, tá? Então, digamos que eu tenha como exemplo eu tenho 0,043. Ele é um número decimal. Aí eu quero escrever ele na forma de fração. Então, eu confiro, sem a vírgula, ficaria 43, só que eu boto aqui 3 casas, porque são 3 casas depois da vírgula, então são 3 zeros. Agora, se eu tivesse assim, olha, 473 dividido por 100, isso aqui seria 473, onde eu voltaria 3 casas, 2 casas. Tá? Para transformar o número decimal em fração, escreva uma fração cujo numerador é o número decimal sem a vírgula e cujo denominador é o algarismo 1, seguido de tantos zeros quanto forem as casas decimais do número dado. Tá? Então, ele bota ainda como exemplo 47,25. 23. Aí eu tiro a vírgula, fica 4.723 dividido por 1. Aí eu confiro, ó, 1, 2 casas. Então, 1, 2 zeros. Alguma dúvida? Está fluindo? Então, já está fluindo. Então, está tranquilo. Bora seguir. Aí ele dá aí vários exemplos, transformar, a gente já viu os dois, transformar de fração decimal para número decimal. Para transformar uma fração decimal em número decimal,
escreve-se o numerador da fração com tantas ordens decimais quanto forem os zeros do denominador. A gente viu aí o exemplo, né? Ele coloca assim como primeira propriedade. Primeira propriedade. A primeira propriedade, ele coloca o seguinte. Eu vou recortar. Professora, uma dúvida. Diga. No caso, nesse exemplo, a senhora deu aí, o zero não vai fazer nenhuma diferença, né? Não, não faz. Não faz porque... Obrigada. Deixa eu apagar aqui. Está dizendo aqui, né, assim... Digamos que eu tenho aqui um outro exemplo. 0,00158. Tira a vírgula. Quem é o número que aparece aí sem os zeros? 158, concorda? 158, é isso mesmo. Aí a gente vai colocar o 1 e quantos zeros? Um, 2, 3, 4, 5. 5 zeros. Por que 5? Porque todas as casas depois da vírgula. Tem uma vírgula em todas as casas. Agora, é diferente disso aqui, ó. 2,0803. Tira a vírgula. Fica 2,0803. Dividido por quanto? Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 4. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4. Entenderam? Sim. Deixa eu só botar aqui o trecho legal. Todo mundo entendeu ou pairou alguma dúvida? Alguma dúvida? Não. Não. Então, vamos para a primeira propriedade que pode surgir aqui. Uma propriedade simples. O que ele diz na primeira propriedade? Ele diz o seguinte. Ele diz que o número decimal não se altera quando retirarmos ou acrescentarmos zeros, um ou mais zeros, à direita de sua parte decimal. Então, ele quer dizer o seguinte, um exemplo dessa propriedade. Digamos que eu tenha um número 0,5. Isso aqui ele vai ser igual a 0,50, que é igual a 0,500, que é igual a 0,5 mil. Sabe por quê? Porque esse número aqui, ele é 5 sobre 10, concorda? Mas se eu multiplicar por 10 aqui e por 10 aqui, ele é 50
sobre 100. Lembrem de frações equivalentes? Lembram? Então, eu posso dizer o seguinte, que tudo isso aqui, eles são 5 sobre 10 é igual a 50 sobre 100, que é igual a 500 sobre 1000, que é igual a 5.000 sobre 10.000, e vai embora. Entenderam? Se eu multiplicar, se eu quiser acrescentar zeros, depois, ele diz, o número decimal não se altera quando retirarmos ou acrescentarmos um ou mais zeros à direita da parte decimal. Tá? É por isso que, às vezes, 0,50, tu pode arredondar para 0,5, arredondar não, escrever da forma 0,5, porque é a mesma coisa. Entenderam? Bora pensar o seguinte. O exemplo que ele deu lá, olha. Um outro exemplo. Trinta e quatro vírgula 1. Tu concordas que esse número ele pode ser igual a 34,10? Por quê? Porque eu estou acrescentando o zero aqui depois da parte decimal. Isso aqui pode ser igual a 34,100. Se eu pegar uma máquina de calcular e escrever, olha, 34,1, 1, 2, 3, 4, 5, e apertar igual, isso daqui ela não está fazendo, mas isso aqui, se eu pegar esse valor, 34,100, 34 ponto, botar 3 zeros, menos 3, 34, menos 34,1, o resultado é zero. Entendeu? Por quê? Porque eles são iguais, porque eu tenho zeros aqui. Esses zeros depois do 1 não vai alterar. Ele é igual. Não altera. Concordo, não altera. Não vai alterar. A gente viu isso. Deixa eu mostrar aqui. Calculadora. Calculadora. Vou abrir a calculadora e vou mostrar para vocês esse cálculo. Calculadora, está aqui. Se eu pegar, olha, 34,1 menos 34,1 e acrescenta zeros. Quantos zeros tu puderes aí? Todos esses zeros. O resultado disso vai ser igual a zero. Porque lá em cima, quando ele volta, olha o que ele escreve. Ele escreveu 34,1 menos 34,1. Porque ele já reconheceu que eu estou botando os zeros depois do decimal e não vai alterar nada. Entenderam?
Então, essa propriedade, ela diz o seguinte, que eu posso botar os zeros. Cláudia, em que isso vai me ajudar? Lembram daquilo que eu falei? Que tudo que a gente vê aqui, lá na frente, eu precisei dessa ideia, dessa propriedade. A gente vai ver o porquê quando eu vou fazer algumas operações. Alguma dúvida? Não, tudo certo, tá bom. Deixa eu ver aqui, porque... O porquê de eu estar fazendo essa... Deixa eu ver aqui, qual é a próxima propriedade. Por que de eu estar fazendo esse tipo de consideração, fazer essa aplicação, tá? Ele diz, a principal consequência da primeira aplicação é que dois números decimais quaisquer podem sempre ser representados com com o mesmo número de ordens decimais, tá? O que eu vou fazer? Quando eu coloco... Aqui eu mostrei que são iguais. Então, digamos que eu colocasse assim mesmo. A minha pergunta é 34,1. 34,100, eu concluí que ele é igual a 34,1. Por quê? Porque esse 1 eu posso acrescentar 0, 0. Então, ficou igual. Tá? Então, uma das aplicações dessa propriedade é que eu posso começar a mostrar a igualdade. Por exemplo, comparação, né, entre eles. Digamos que eu tenha assim, 0,9. Eu quero uma comparação com 0,09. Vai achar que é igual aqui, porque 0,9, o aluno pode achar que isso aqui é uma igualdade, porque, Cláudia, porque 9 é igual a 0,9, a 0,9, tudo bem. Isso aqui é igual. Isso aqui é igual, ok. Mas quando eu coloco 0,9 e 0,09, para eu fazer a comparação, eu tenho que colocar todos os dois com casas decimais iguais. Então, isso aqui, ele mostra que é diferente. Porque aqui ficou 0,90 e aqui 0,9. 0,09. Entenderam? Porque essa propriedade ela é importante para esse tipo de comparação. O aluno não confundir, porque eu tenho 0,1 e 0,01, Cláudia, mais 1 é a mesma coisa de 0,1. Não, 1, depois daquela vírgula, ele pode ser transformado em 0,10. E o outro fica 0,01, tá? Então, isso aí vai para comparar números decimais. Tá bom? Deixa eu lembrar, sim, é perfeita essa colocação. Toda vez que eu pergunto números decimais ou números inteiros, eu levo para a parte do dinheiro. É incrível como o sistema capitalista ela faz com que o aluno
ele sabe pensar quando é dinheiro. No instante, ele ama matemática. Entendeu? Bora ver aí. A segunda propriedade. A segunda propriedade, ele diz, para multiplicarmos um número decimal, deixa eu recortar aqui. Propriedade 2. Para multiplicarmos o número decimal por 10, 100, 1000, basta deslocar a vírgula. Professora, licença. Diga. E como é que eu faço a transformação de 0,90 para 0,9? Como é que eu fiz essa transformação? Foi isso? Sim. Eu usei bem aqui a propriedade 1. Desse lado. Ele diz o seguinte, que 0,9, se eu acrescentar quantos zeros eu quiser do outro lado, depois do 9, não vai alterar. Então, isso aqui é igual a isto. 0,9 é igual a 0,90, 0,900, 0,9000. Como eu usei a propriedade, aí eu tenho duas casas decimais aqui, duas aqui também. Ó, duas aqui e duas aqui. Então, aqui eu fiquei com 90 e aqui eu fiquei com 9. Entendeu? Ah, Cláudio, por que tu não usaste a propriedade? Sim. Essa segunda parte. Por que tu não usaste? Porque ela já estava com duas casas decimais. A propriedade 1, ela vai ajudar na comparação. E quando eu comparo dois números, eles têm que apresentar a mesma quantidade de parte decimal. Tá? A mesma quantidade. Está lá no material de vocês. Olha, a principal consequência da propriedade 1 é que dois números decimais quaisquer podem sempre ser representados com o mesmo número de casas decimais. Então, eu estou comparando. Eu quero comparar três números, dois números, eu vou colocar duas casas decimais. Um está com uma casa, o outro está com duas, então eu vou levar todos dois para duas para poder comparar. Tá? Entendeu? Sim. Propriedade 2. Para multiplicarmos o número... Sim, professora. Para multiplicarmos o número decimal por 10, por 100 ou por 1000, basta deslocar a vírgula 1, 2, 3 ou quantas casas decimais para a direita. Tá? Então, por exemplo, exemplos. Quanto seria 0,43 vezes 10? Tem 0. Então, eu vou andar uma casa só. 4,3. Eu tenho um número 431,45. E eu quero fazer a multiplicação por 100. Quantas casas eu vou andar? Tem 2 zeros, 2 casas.
431, 45. Tá? Mais dois exemplos. 0,000412 vezes 1.000. 1.000 não, 10.000. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, vou andar com a vírgula 4 casas. Então, todas as vezes aqui eu estou multiplicando por números 10, 100 ou 1.000. Entendeu? Cinco vírgula 46. Eu vou multiplicar por 1.000. Ah, Cláudia, aqui eu só tenho eu tenho 3 zeros e só está aparecendo 2 casas decimais. Então, presta atenção numa coisa. 5, 4. Isso aqui, eu não posso dizer que é isso. 5,46. Ele não é 5,46 e um zero. Vezes 1.000. Agora eu tenho 3 casas e 3 zeros. Então, vai sumir, ó, vai ficar 5460. Entenderam? Sim. Por isso que eu já usei a propriedade 1. Ah, Cláudia, por que antigamente tu só poderia dizer, sabe como tu falavas? Tu dizias assim mesmo, 5,46 vezes 1.000, tu bota o 5, anda 2 casas e acrescenta um zero. Porque não tem mais casas decimal, tu bota zero. Não, é porque 5,46 ele é igual a 5,460. Por que eu acrescentei mais um zero? Porque eu vou precisar andar 3 casas decimais. E o número lá no início, ele só tem 2 decimais. Então, eu acrescento um zero, porque o zero não vai alterar o valor, e depois eu faço a multiplicação por 1.000. Entenderam? Entendido? Ok. Sim, professora. Aí, olha só, a aplicação, né? Por que a gente tem que ter essas propriedades? A gente já usa, na verdade. A gente já usa, mas ela a gente usa de modo intuitivo. A gente usa de modo intuitivo, nem sabe que está usando a propriedade. Mas eu vou colocar aqui um exemplo, tá? Aqui, ó. Uma aplicação. Uma aplicação dessa propriedade. Das propriedades. Compare os números. Quando ele diz comparar os números, é ver quem é maior ou menor. Então, quando eu comparei aqui, o aluno que não tem o domínio desse assunto, ele vai achar que o 2.431 é maior. Né? Então, se eu quero comparar, eu tenho que levar os números para a mesma quantidade de casas decimais. Este aqui, o 0,345, ele é a mesma coisa de 0,345
Zero. Por quê? Porque ele tem 4 casas decimais aqui. E esse aqui só tinha 3 casas. E aí agora eu tenho o 0,345, 0, e o 0,243, que se eu for olhar, isso aqui é 3.450 sobre 10.000, que são 4 casas decimais, e esse aqui é o 2.431 sobre 10.000 também. Então, agora eu tenho frações. E quem é maior? Já que as frações têm o mesmo denominador. O 3.450. Então, ele é maior. Logo aqui, ele é maior. Entenderam? Eu escrevi o número com a mesma quantidade de casa decimal. Ali eu já via que ele era maior, porque ele é 3, ele é 0,300, ele é 0,3450 e o outro é 0,2431. Tá? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Tem dúvida, Clenilda? Clenilda? Propriedade 3. Propriedade 3. Para dividirmos. Propriedade 3 diz o seguinte: para dividir um número decimal por 10, 100, 1000 e etc., basta deslocar a vírgula 1, 2, 3, etc., casas decimais para a esquerda. Então, agora é o contrário, né? Então, por exemplo, é 0,5 dividido por 10, então eu vou andar uma casa, então vai ficar 0,05. Tá? Alguma dúvida? Zero vírgula 043 dividido por 100, então quer dizer que a vírgula vai ter que ir para a esquerda 2 casas. Então vai ficar 0,00, as 2 casas que eu já dei. Aí já tem esse 0 aqui, 4, 3. Reparem que a vírgula aqui era bem aqui, ó. Aí ela se deslocou para cá. A vírgula era bem aqui e ela se deslocou para cá. Alguma dúvida? Não. Notação científica.
escrever o número em notação científica. Se vocês pegarem isso que a gente já está estudando, e compararem com algumas questões que já caíram no Enem, vocês vão dizer, olha só, eu errei lá quando eu fiz o Enem. A notação científica ela é o seguinte, ela é mais ou menos A vezes 10 elevado a N, tá? Onde o A ele é um número. O A é um número entre 0 e 10. Entre 0 e 10, não. Entre 1 e 10. Entre 1 e 10. E o N pertence aos inteiros. Então, se está escrito dessa forma, deixa eu só permitir aqui. Se ele tiver escrito dessa forma aqui, ele é um número em notação científica. Ó. Ele pode ser um número, até aqui, desse lado daqui, ele pode ser fechado, tá? Ele pode ser 1 e pode ser 0, mas aberto em 0. Então, o A ele vai ser um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, vou te dar uns exemplos aqui. Alguns exemplos. Digamos que eu tenha um número que ele dá aqui, 147,357. 147,357. Ele não está escrito na notação científica. Agora eu quero escrever. Então, eu tenho que colocar um número aqui, esse número aqui depois da vírgula, tira a vírgula toda, fica 147,357. Eu retirei o número, retirei a vírgula do número para ver quem é o A. Todo esse número aqui, só que o A ele tem que ficar entre 1 e 10, fechado no 1. Então, presta atenção, que o número entre 1 e 10, ele sempre só tem unidade. Então, eu tenho sempre que deixar só uma casa aqui, ó. Vezes 10. Então, eu já achei o A. O A é todo esse número, 1,47357. Vezes 10. Agora, a vírgula estava aqui, para ele andar, para ficar entre o 1 e o 4, ele andou 2 casas. Então, ele vai ficar um 2 aqui. Todas as vezes que na notação científica a vírgula anda neste sentido aqui, ó, o valor é positivo. E quando ela estiver no sentido contrário, o valor é negativo. Tá? Eu vou colocar aqui um exemplo do sentido contrário. 0,0000321. Aí eu quero escrever ele em notação científica. Esquece a vírgula e os excessos de zero. O número é 321. Vezes 10. Bora ver quem é o A. O A basta eu separar uma casa aqui.
Tem que ser um número de 1 a 9, né? Porque se ele botar duas casas, ele é maior que 10. Aí, para eu andar com a vírgula, eu andei com a vírgula daqui até aqui. Eu estou vindo da esquerda para a direita. Então, eu estou andando 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui vai ficar menos 5. Tá? Alguma dúvida? Alguma dúvida? A senhora poderia explicar mais uma vez aí sobre essa nota científica, tá? Tá. Notação. Pensa assim, o seguinte, quando o número ele é muito grande, ou quando ele é maior que 1, a notação científica sempre fica positiva, o N. E quando esse número é menor que 1, muito menor, ou menor mesmo, só menor, ele fica negativo. Então, bora pensar o seguinte, digamos que eu tenha o número... Tá aqui um exemplo. 2, 5, 3, 1, 2, 3, 4. Eu quero escrever ele em notação científica. Esquece esses zeros. Escreve só o número. 2, 5, 3. Onde a vírgula vai ter que ficar? Hein? O 2. Entre o 2 e Depois o do 2. 5. Isso. Onde é que está a vírgula? Lá no início, no número 2.350.000. Onde a vírgula está? Se ela não aparece. Ela está bem aqui, olha, no final do número. E ela vai ter que andar para cá. Então, quando a vírgula não aparece, ela está no final do número. E quando ela anda para cá, para ficar entre o 2 e o 5, quantas casas decimais ela andou? Hein? 6, professora. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Cláudia, positivo, porque a vírgula veio da direita para a esquerda. Positivo. E além disso, Cláudia, esse número ele é maior que 1. Então, a potência vai ficar positiva. Perfeito? Ok. Agora, bora ver aqui, ó. Como é que eu vou fazer? Como é que vai ficar? Primeiro eu esqueço os zeros, né? Aí eu vou escrever 253 vezes 10. Para ver quem é o A. Onde eu boto a vírgula? Entre o 2 e o 5. Toda vez eu deixo só um número aqui, repare, olha, o número. Eu deixo sempre só um número. Só um algarismo. Só pode ficar um algarismo antes da vírgula. Porque se eu botar 2, ele já fica maior que 10. Entendeu? Ele já fica maior que 10. Então tem que botar só um número. Aí aqui, a vírgula está. Agora aqui, Cláudia, a vírgula aparece. Ela está bem aqui, ela vai ter que andar para ficar aqui, ó. Quantas casas? Hã?
Menos 6. Menos 6. Por quê? Porque ele veio da esquerda para a direita. Negativo. E, além disso, é porque é um número muito pequeno. É um número menor que 1. Alguma dúvida? Não, professora. Nenhuma, professora. Cláudia, isso cai no Enem? Cai, gente. Cai. Todo ano cai. Todo ano cai no Enem. Eu sou professora de cursinho, aqui em Belém. E eu sempre falo para os meus alunos, a prova de matemática do Enem, ela é 70% assunto do fundamental. 70% da prova é fundamental. Porque cai, olha, operação com fração, cai comparação de números decimais, entendeu? Comparar números decimais, aquilo que a gente fez de andar com a vírgula, acrescentar zeros para ficar nas 3 casas decimais, 4 casas decimais, isso aí cai. Isso aqui, notação científica, cai. Se vocês... tenho curiosidade, quero saber se a Cláudia está falando a verdade. Então, joguem lá no Google questões de notação científica do Enem. Você vai ver uma porrada que vem. Números romanos. Essa parte de unidade, bota assim, questões de sistema de numeração decimal que caíram no Enem. Pronto. Tu vai ver uma porrada de questões que estão lá e que o aluno erra. Por quê? Porque ele não tem essa base. Quando ele teve essa explicação, ele era do fundamental, e no fundamental 0,0001% querem alguma coisa. Já entram no fundamental pensando, eu quero uma medicina, eu quero uma engenharia, eu quero ser professor de matemática, eu quero ser professor de física. O restante não está nem aí, não fica voando, tu acha que aquilo ali é só a professora perdendo tempo, ele que está perdendo o tempo dele. Tá? Tem um exercício aqui, bastante exercício para a gente fazer. Eu acho que dá para vocês fazerem. Eu vou resolver só o que é contextualizar, o que é problema, mas depois eu quero que tu também faça, hein? Tudo. E aí, na terça-feira, quando eu vou colocar aqui o exercício, vou resolver só a 4ª questão. Estou lá no material, tá? Eu vou resolver a 4ª para a gente, só para não ficar. Vou resolver a 4ª, mas tem lá no material, são 5 ou 6 questões. São 5 questões, tá? E tem gabarito, então é fazer e olhar o gabarito. Cláudia, olha, eu tentei e não bateu no gabarito. Deixa eu ver o que estão falando aí. Cai em concurso. Tudo isso cai em concurso da boa. Paulo, diga, você levantou a mão. Professora, tem uns exercícios porque já tinha mais meia hora de tempo, de fração lá, a senhora vai corrigir da aula passada? Como é? Uns exercícios lá de fração ainda. Da aula passada, a senhora ainda vai corrigir? Eu cheguei, tinha meia hora de tempo já na sala. Você fez as questões? Estou fazendo aqui, né, senhora? Eu quero que vocês façam o seguinte, eu quero que vocês façam, nesse material aí, tem um gabarito lá no final. Então, faz, depois vai olhar o gabarito. Não consegui chegar naquele resultado, então... Professora, então, eu fiz exatamente o que a senhora está falando. Eu peguei, fiz
as contas e via no gabarito. Se batesse, tava tudo ok. Se não, tentava de novo. Tentava de novo. Isso aí, gente, não é... Ah, a Cláudia não quer trabalhar, não é isso. Eu acho que a gente tem que ter a maturidade. Eu posso resolver aqui para vocês o material inteiro de ponta a ponta. Aí vocês vão copiar. Então, o que eu acho que vocês devem fazer? Eu dou a explicação, resolvo uns 2 exercícios, mas depois vocês têm que tentar o resto. Ah, Cláudia, mas está difícil, eu não tenho tempo. A gente estava conversando isso lá no início da aula. O tempo, a gente tem que se organizar. Porque cada um tem os seus afazeres, entendeu? Olha, daqui eu tenho um monte de coisa para fazer. Mas só que eu tenho aquele horário que eu tenho que dar aula para vocês. O restante eu vou fazer depois. Então, coloca como prioridade o teu crescer, entendeu? O teu crescer, o teu conhecer. Cláudia, eu não tenho tempo. Estuda de madrugada, gente. Vocês têm que se acostumar a estudar de madrugada. Vocês são alunos de faculdade. Aluno de faculdade não fica dormindo aí à toa, não. Entendeu? Tem que chegar... Olha, meu tempo de faculdade eu dormia muito pouco mesmo. E eu não era considerada uma aluna, CDF, estudiosa, não. Era porque eu não tinha tempo durante o dia, que eu trabalhava, eu ia para a madrugada. Para a madrugada, porque a madrugada ela é longa. Então eu vou aproveitar e vou estudar. Entendeu? Hoje eu estou com 51 anos, vou fazer 52. Hoje eu durmo. Hoje, se eu tiver um tempo, vou dormir de tarde. Mas por quê? Porque eu já aproveitei. Hoje eu já consigo ter esse tempo. Entendeu? Hoje, se eu quiser dormir no meio do carnaval, eu durmo, porque eu tenho facilidade hoje para dormir, graças a Deus. Então, tem que abrir mão de certas coisas para colocar como prioridade. Pensa o seguinte: passa rápido 4 anos para tu te formar, e quando tu te formar, tu vai dizer, caraca, agora eu entendo tudo que a Cláudia falou, porque agora eu sou professor e eu tenho que crescer, entendeu? Crescer. O lance de eu chegar e dizer, olha, resolve, vai lá no gabarito e vê se está certo, perfeito, está certo, está bom. Não está certo, eu vou tentar de novo. Eu vou ver onde eu errei. Porque assim tu te tornas autodidata. O que é autodidata? É tu aprender a estudar só. Olha, hoje eu não tenho assuntos que eu não preciso de ninguém. Eu já resolvo sozinho. Eu pego um assunto e vou estudar. Entendeu? Pego o livro e estudo. Hoje é muito mais simples, gente. Tem aí a internet que ensina tudo. Então, peguem o material. Eu estou resolvendo a 4ª questão do exercício. Vou até botar aqui, exercício da página 45. Não, 43. Para tu já saberes onde é. Exercício, página 43 do material o primeiro material que a gente viu, que é da CEDESH, tá? CEDESH. É o que a gente está acompanhando desde o início. Material do CEDESH. Então é isso, é tentar fazer. Olha, ontem uma aluna mandou para mim, Cláudia, eu não consegui, ela mandou a resolução. E aí, quando eu olhei, eu mandei um áudio para ela. Eu mandei um áudio dizendo, olha, teu erro está num jogo de sinal. Quer dizer, observem tudo isso. Eu vou tirar um parênteses, deixa eu ver se o jogo de sinal que eu fiz está certo. Entendeu? Bora resolver essa aqui. Um professor recebia R$200 por aula. E teve um aumento de 35%. Quanto passou a ganhar por aula? Reparem, quando a gente não tinha conhecimento. Eu vou colocar aqui primeiro modo.
de como fazer. 200 era o que ele recebia, era 100%. X é 35. Aí eu pego, multiplico aqui, fica 100x igual a 200 vezes 35. Né? Aí eu corto aqui 2 zeros, corto 2 zeros aqui. O x é 2 vezes 35, 70. Então, ele vai passar a receber 270 reais. 270 reais. O segundo modo que eu faço é trabalhar com fração, já que 35% de 200 é o que eu quero saber. Então, é 35 sobre 100 de 200. Duas vezes 35, 70. Ele vai passar a receber 270 reais. Então, das duas formas, eu posso resolver. Esse aqui, trabalhando com fração, que é o que a gente está fazendo desde o início. Tá? Hanna, você foi muito apressada e errou por causa de 5 reais. Tá? Verifica onde foi teu erro. Já ia perder 5 reais, né, professora? Já ia ficar muito barato para a aula. Tá bom? Gente, vocês estão entendendo? Ei, professora, Diga. só me explica por que o princípio por 100, o 35, que eu não entendi. Porque todas as vezes que eu tiver uma fração, isso aqui é um número centesimal, um número percentual, é uma taxa, 35%, né, que a gente lê, 35% é 35 sobre 100. Esse símbolo aqui, digamos que eu tivesse assim, A por cento, e eu quisesse escrever isso na forma de uma fração, seria A sobre 100. Entendeu? Compreendi agora. Quer dizer, então, que sempre quando se fala de porcentagem, sempre é a porcentagem de 100, né? De 100. Toda vez que eu tiro esse símbolo aqui, eu tiro esse símbolo, transformando ele em uma fração com denominador 100. Entendeu? Quanto é 2% de 200? Já pensa logo, 2 sobre 100 de 200. Corta o 0, dá 4. Porque 2 vezes 2, 4. Vai ficar uma coisa depois tão automática que tu não precisas fazer essa regra de 3. Por quê? Porque a gente nem viu o assunto regra de 3. Entendeu? A gente está usando aqui fração. Fração é um leque. É um leque de possibilidades que tu pode resolver só por fração. Entendeu? Dúvidas? Adição e subtração de números decimal. Deixa eu recortar.
adição e subtração de números decimais. Aí ele bota aí, adição. Eu não vou... Eu vou mostrar duas formas que tem para fazer essa soma. Adição... Professora, desculpa. Oi, meu filho. É porque eu estava só falando em decimais agora. Eu queria saber de uma fração que fosse 0,02% para transformar ela em fração, entendeu? Qual o critério a ser usado? Perfeito. Deixa eu baixar isso para a gente tirar tuas dúvidas. Dúvidas. 0,4% de 300. Como eu faria? É isso aqui que tu queres? Sim, professor. Deixa eu só baixar esse valor, então, essa parte para cá. Como ficaria, Cláudia? 0,4% de 300. Tu concordas que isso aqui, esse 0,4%, é 0,4 sobre 100? Sim. De 300? Né? Concorda? Tem aqui? Certo. Concordo. Esses dois zeros com dois zeros daqui. Aí fica 0,4 de 3. Isso aqui tu pode multiplicar. A gente está antecipando o assunto que vem daqui a pouco, mas tu pode pegar. Eu não vi ainda a multiplicação de número decimal, mas então eu vou fazer o seguinte. Isso aqui é 4 sobre 10 de 3. Isso aqui é 12 sobre 10. E quando eu divido por 10, eu ando uma casa para a esquerda. Entendeu? Perfeito. O símbolo eu usei, eu tirei o símbolo de percentagem sobre 100, cortei, aí ficou 0,4, que é 4 sobre 10, vezes 3, que é 12, 4 vezes 3, 12, dividido por 10. Mas como lá no início eu não tenho fração, eu tenho um número, eu volto a escrever em decimal. Cláudio, quando eu não puder cortar esse 300 com 100, porque às vezes pode acontecer, né? Então, digamos, 0,2% de 12. Isso aqui é 0,2 sobre 100, que multiplica 12. Por que eu transformo esse percentagem para fração centesimal? Sabe por quê, gente? Porque eu tenho que ter uma multiplicação com números que sejam de um mesmo conjunto.
Então, quando eu escrevo em percentagem, eu tenho que tirar e escrever em decimal ou fração centesimal, fração decimal, para eu poder começar a fazer a conta. Então, aqui, para eu não trabalhar com isso, eu vou fazer o seguinte: 2. Vocês concordam? Que o 100 eu posso transformar em 1000? Concordam? Porque aqui é 0,2, eu quero que fique 2, então eu vou andar uma casa para a direita, acrescento um 0, então. É como se eu multiplicasse por 10 em cima e embaixo, numerador e denominador. Foi o que eu fiz bem aqui, ó. 0,4 é 4 sobre 10. Aqui vai ficar 2 sobre 10 sobre 100. Aí eu boto logo 2 sobre 1000. Aí aqui é 24, 2 vezes 12, dividido por 1000. Isso aqui é 0,024. Viu como é? Entenderam? Sim, professor. Alguma dúvida? Cláudia, passa mais um exemplo que eu não entendi. Hein? Professora, passa mais um aí, professora. Mais um. Zero vírgula 21% de 0,2. Estou botando tudo que é jeito, entendeu? Tudo que é jeito aqui. Então, vai ficar 0,21 dividido por 100 de 0,2. Cláudia, trabalhar com número decimal é horrível. Então, bora ver o seguinte. 21 sobre... Não era 100? Mas como são duas casas depois da vírgula, eu vou botar 2 zeros aqui. E aqui não tem uma casa com vírgula, então vai ficar 2 sobre 10. 21 vezes 2 dá 42. Sobre 10, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é 0,1, 2, 3, 4, ó, 5 casas decimais. E aí? Dúvidas ainda? Não, professora, tudo certo. Perfeito, professor. Será? Professor, essa última eu não entendi, não. Pensa o seguinte. A única diferença é porque tem muito zero, muito vírgula, né? Quem é 0,21%? É 0,21 sobre 100. Tirei esse símbolo primeiro. O D eu multipliquei, botei numa multiplicação e 0,2. Quer aqui 12, quer aqui 300, aqui vai ficar 0,2. Só que eu não quero trabalhar com esses números com vírgula, Cláudia. Então, bora trabalhar tirando a vírgula, botando sobre 100, sobre 1000, que é muito mais fácil. O 21 vai ficar 21, e tinha 100, mas como é 21, tem que acrescentar 2 zeros. 2 zeros. Vezes 0,2, é 2 sobre 100, sobre 10, porque só tem uma casa depois da vírgula. Aí fica aqui, ó, numerador com numerador, denominador com denominador. 21 vezes 2, 42. E acrescenta aqui um zero para ficar 100 mil.
Então, já está 42 sobre 100 mil. Ele quer que volte 5 casas, porque tem 5 zeros aqui, ó. Tem 5 zeros. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu volto 5 casas depois do 42. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Daqui as 5 casas. A gente está antecipando porque vai ter aqui multiplicação de número decimal. Tu vai ver que é isso aí. Tá? Depois fazendo com bem... Ok, entendi. Obrigada, professora. Tem mais uma coisa. Vocês já não ouviram falar assim, olha, quanto é 20% de 40%? Vocês já não ouviram falar isso? 20% de 40%. Isso aqui é 20 sobre 100. Sim. De 40%. Então, tem que terminar com esse porcento no final. Então, aqui tu corta 0, 0, 0 e 0. 2 vezes 4 é 8%. Eu só mostrei, eu estou antecipando o assunto, mas de forma com percentagem, porque para vocês não ficarem caindo em regra de 3. É muito mais rápido aqui. Entendeu? Posso continuar? Sim. Pode. Ok. O Júlio César levantou a mão. Diga lá, Júlio. Tem uma forma também de fazer essa daí, né? Qual seria, Júlio? Uma outra forma. Cortaria 0 com 0 e simplificava. E multiplicava 2 por 4. 2 por 4. Tu cortarias... O Júlio está dizendo assim. Ele cortaria 0 com 0, né? Isso. E multiplicaria 2 vezes 4. Daria o mesmo resultado. Mas, meu querido, diga assim, eu cortaria 0 com 0 com o quê? Porque se eu só fazer o que tu disseste, vai ficar 2% vezes 4%. Aí já tem uma dúvida. Tu cortou 0 com 0, por quê? Cortar esse 0 com esse aqui, não pode. Numerador e numerador. E aqui o símbolo ainda ia ficar assim, olha, 8%. Tá? Ok. Sim. Então, rever aí o que talvez... Repara que Então, o que eu posso te acrescentar é o seguinte. Eu cortaria 2 zeros com 1% desse, com uma barra dessa de porcento. Foi o que eu fiz aqui. Eu transformei esse símbolo aqui... Opa! Eu transformei este símbolo aqui num percentual, numa fração centesimal, para eu poder cortar os 2 zeros do numerador com 2 do denominador. Aí eu multipliquei 4 vezes 2, 8, e deixei o porcento. Porque, digamos, se eu dissesse 20% de 40 maçãs, o resultado seria 8 maçãs. 20% de R$40, o resultado seria R$8. Agora, 20% de 40%, o resultado tem que ser em porcento também. Ok. Entenderam? Obrigado. Tá. Bora ver, adição e subtração de número decimal. Existem 2 formas. Primeiro modo. O primeiro modo é transformar em fração. Porque a gente já viu
soma de fração. Então, digamos, 3,6 mais 0,38 mais 31,424, transformar em fração ficaria 36 sobre 10 mais 38 sobre 100 mais 31.424 sobre 1.000. Sobre 1.000. Sobre 1.000. Mas vocês concordam que essas frações aqui, elas não estão com o mesmo denominador? Concordam? Sim. Então, qual é o denominador que eu tenho que ter em todas elas? O 10. Não. O 10. O denominador tem que ser sempre o maior. Quem é o maior? O 1.000. Porque, reparem, se eu pegar e levar para o 10, eu vou trabalhar com decimal em todinhas. Sim. Então, eu tenho que levar para o maior, para o 1.000. Então, olha só o que eu vou fazer. Como eu tenho que levar para o 1.000, o 36 sobre 10, o 10 faltam 2 zeros, né, para ficar. Lembrem da propriedade 1? Se eu acrescentar zeros, em cima eu acrescento zero embaixo, olha. Então, é igualzinho, essa fração é igual a essa. O 38 é 100, então basta botar mais um zero. Então, ficou 1.000. E o outro já está, ó. 1.000. Então, isso daqui vai ser 3.600 mais 380 mais 31.424 dividido por 1.000. E o resultado disso aí é somar o numerador todinho e colocar sobre 1.000. Então, vai dar 35.404 sobre 1.000. Mas presta atenção no seguinte. O teu resultado, a tua soma lá em cima não era decimal? Então, volta esse número para decimal. Fica 35,404. Alguma dúvida? Hein? Alguma dúvida? Não. Cláudia, por que sobre 1.000? Porque de 10, 100 e 1.000 eu tenho que pegar sempre e levar todas Nenhuma dúvida. Para o maior. Tá? O maior denominador. O segundo modo é eu deixar eles na forma decimal mesmo. Só que eu tenho que completar as casas. Completar as casas decimais.
Presta atenção como ficaria. Eu tenho 3,6 mais 0,38 mais 31,4 31,424. É isso aqui que eu quero. Só que quando eu tenho, reparem que eu botei vírgula embaixo de vírgula. As vírgulas têm que ficar tudo uma embaixo da outra. Mas as casas decimais não estão iguais, ó. Não estão iguais. Então, eu vou completar essas casas decimais. Com 0? Sim, por quê? Porque aquela propriedade lá, a primeira, né? 3,6, eu tenho que chegar em 3 casas decimais. Eu acrescento 2 zeros, porque não vai alterar. 0,38, eu acrescento 1 zero, e aqui fica 31,424. E agora eu vou somar. Olha, 0 com 4 dá 4. 0 com 8 dá 8. Com 2 dá 10. Vai 1. 6 e 3, 9. E 1, 10. E 4, 14. Vai 1. 3 e 1, 4. E 1, 5. Três casas, porque todos os outros são 3 casas decimais depois da vírgula. A gente já fazia isso, Cláudia, sem a propriedade, mas aquilo ali é uma propriedade. Vou acrescentar esses zeros. Entenderam? Sim, economizou tempo, né? Tempo, justamente. Sim, professor. Em vez de eu escrever tudo em fração, mas quem acha que por fração é bom, faça. Ficou bem mais claro. Sim, sim. Dúvidas? Não. Bora ver uma subtração. Nenhuma. Bora ver uma subtração aqui. A subtração ela vai ser da mesma forma, similar, né? A da soma. Não vou mais fazer na forma de fração. Vou fazer só usando a propriedade de acrescentar zero, igualar as casas decimais, tá bom? Ó, eu tenho 29,34 e tenho 14,321. Quanto é esta subtração? Só que eu não tenho a mesma casa decimal, então eu vou completar. $14,321. Doriel, você já deu a resposta. Oi? Já.
E agora, olha, a gente mentir. Sabe, já quer. Aí aqui, olha, o 0 não pode 1, então pedi emprestado, fica 10. 10 menos 1, 9. O 4 não é mais 4, agora é 3. 3 menos 1, menos 2, 1. 3 menos 3, 0. 5. 1. Tá? Acho que não tem dúvida, né? Não. Então, seguindo. E, professora, se no caso, antes da vírgula fosse mais número, por exemplo, aí 114,321, como ficaria? 114, bora ver um exemplo. Digamos que eu tenho aqui 156,27 menos 112,315. Tá bom? É isso? Isso mesmo. Então, bora colocar aqui, ó. 156,27 menos... Repara que a vírgula tem que ficar embaixo da vírgula. Então, aqui vai ficar 12,315. Eu vou completar com o 0 aqui, para a gente poder fazer a conta. Depois da vírgula tem o 6, então o 2 vai ficar na direção do 6. Depois tem o 5, então o 1 fica na direção do 5. Tudo unidade, cada unidade é na sua casa, ó. Entendeu? Eu não podia botar o 12 na direção do 1 e do 5, porque a vírgula tem que cair debaixo da vírgula do outro. Entendeu? Sim, professora, entendi. Olha aqui. Pedi emprestado. 10 menos 5, 5. Aqui ficou valendo de 6. 6 menos 1, 5. 2 menos 3 não pode, então pede emprestado. 12 menos 3, 9. Aqui ficou valendo de 5. 5 menos 3, menos 2, 3. 5 menos 1, 4. E 1, tudo vai descer, porque ele não tem como fazer de ninguém. A vírgula tem a vírgula e 3 casas decimais. Então, 1, 2, 3. A vírgula fica bem aqui, ó. Entendeu? Perfeitamente. Que bom. Tudo ok, professora? Olha aí. Multiplicação de números decimais. Professora, Oi? para 2 menos 3 foi colocado quanto para ficar 9? Como é? 2 menos 3 foi acrescentado quanto lá em cima para ficar 9? Ele emprestou quanto? Pedi emprestado 1, ficou 12. Ah, tá. Na verdade, tu pediu emprestado 10, porque vai ficar 12, né? Tu tirou uma unidade daquela casa que era à tua frente. Então,
Quando tu vem com 10, né? 10, aí fica 12, tá? Multiplicação de decimal. A gente vai dar uma pausa, só para tomar um café, e volta daqui a 5 a 10 minutos, 5 minutos. Não, 10 minutos, que é o tempo que a gente toma um café rapidinho, tá bom? E dá uma pausa para começar a segunda parte. 10 minutos, professora. 10 minutos é o suficiente. Professora, por favor, a senhora dê uma subida só para me poder anotar tudo, que eu estava só prestando atenção. Por favor. A subida para tu copiares? Isso, sim, senhora. Porque o material depois eu coloco em PDF. Tá bom então. Tá, fica a critério. Se quiser copiar, mas vai ter que copiar lá do início tudo. Não, professora, só essa parte dessa explicação aí que eu estava prestando atenção. Tá bom, então. Eu vou aqui? Isso, essa parte. Tá bom, então. Obrigada. A gente já volta, tá?